Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira. Nós estamos estudando o último capítulo do livro de Jó e também estamos estudando a última lição do nosso trimestre, que, permitindo o Senhor Jesus, será aplicada no próximo domingo, ok? Que traz por título Quando Deus Restaura o Justo, o tema da nossa leitura. A leitura hoje, irmãos, encontra-se no versículo 5 do capítulo 42. Porém, nós leremos os versículos 4, 5 e 6 desse capítulo, ok? Vamos à leitura. Diz assim: Escuta-me, pois eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pois bem, irmãos, nós chegamos ao ápice da história de Jó. Nós chegamos no ponto máximo, no ponto maior da história de Jó. O máximo de um ser humano não está no seu patrimônio nem nas suas posses. Muitas vezes nós vamos ver pregações em volta do livro de Jó que apontam apenas para o que ele perdeu e o que ele ganhou. O que ele havia, o que ele tinha e o que ele passou a ter depois desta prova. E isso não é importante. Tem importância? Lógico que tem importância, mas não é o mais importante. O mais importante aqui é esse ponto do livro de Jó. Esses versículos, esses 3 versículos do livro de Jó é que de fato são importantes de todo o livro. Porque nesses 3 versículos nós vemos um homem se convertendo ao Senhor. E o Senhor Jesus nos ensinou dizendo que há festa no céu quando um homem se arrepende dos seus pecados e se converte. A festa nos céus. Não diz que é a festa nos céus porque alguém ficou mais rico. Não diz que é a festa no céu porque alguém recebeu uma bênção que multiplicou, que triplicou o seu patrimônio. Não existe festa no céu por causa disso. Existe festa no céu pelo arrependimento de um pecador. Por que que existe festa no céu? Pelo arrependimento de um pecador. Porque é isso que importa. Isso é que é importante. O arrependimento do pecado. O importante não é o que o homem adquire em sua vida. O importante é de quem o homem se aproxima na sua vida. E o homem que se aproxima de Deus. Esse homem, ele realmente é um homem bem-sucedido. É um homem de sucesso. O homem de sucesso é o homem que está perto de Deus. É o homem que se converte a Deus todo santo dia. O tema da leitura que o nosso comentarista sugere para hoje é a beleza de uma experiência pessoal com Deus. Nós já falamos aqui sobre isso, mas vale a pena olharmos isso mais de perto, porque a maioria das pessoas vão viver um evangelho da experiência do povo, o evangelho da experiência do outro, o evangelho onde outras pessoas testemunharam, onde outras pessoas experimentaram algo sobrenatural, algo divino, e essas pessoas vão testemunhar e vão contar o que passaram. E de novo, irmãos, não é a experiência de, irmãos, eu era pobre de maré, e hoje eu sou um empresário, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso não é experiência para ser contada. Irmão, eu estava com a doença X e Deus veio e me curou da minha doença, da minha enfermidade. Irmãos, essa experiência pode ser contada no nosso meio como forma de edificar a fé das pessoas, mas a verdadeira experiência que deveria ser notada e deveria ser perseguida pelas nossas vidas é a experiência de que antes eu não conhecia o Senhor e agora eu estou começando a conhecer.
Antes eu não sabia quem era Deus direito. Eu o conhecia de ouvir falar. Eu o conhecia de experiência de outras pessoas. Eu conhecia Deus pelo que as outras pessoas dizem que ele fez com elas. Eu conheço Deus, o Deus que curou as minhas feridas, o Deus que abençoou a minha família, abençoou meu filho, conseguiu um emprego, abençoou meu esposo, abençoou minha esposa, me abençoou, me abriu uma porta de emprego. Tudo isso, irmãos, tem um valor. Mas o que tem mais valor, o que tem um valor mais excelente, é o valor da experiência da conversão. Quando foi que você se converteu? Onde é que está o ponto da sua memória que lembra-se o dia em que você se converteu ao Senhor Jesus? O dia em que você atendeu ao chamado de Jesus e se aproximou dele, se rendeu a ele, sem ressalvas, sem resistência, sem reservas. Você simplesmente entregou a sua vida a ele, para ele fazer da sua vida o que ele quiser. Quando isso aconteceu? Em que momento da sua vida isso aconteceu? Por que você está nessa caminhada? Você está nessa caminhada porque você nasceu na Assembleia de Deus? Você está nessa caminhada porque você é filho de crente? Você está nessa caminhada porque a sua esposa caminhava para essa igreja e agora você começou a caminhar também e você gostou? Gostou da música? Gostou da pregação? Qual é a razão? Por que você está na igreja? Ou você realmente encontrou-se com o Senhor Jesus? E o Senhor Jesus mudou a sua vida. Um dia, Abraão ouviu o chamado de Deus. Foi o primeiro homem a ser evangelizado. Foi o primeiro homem a ouvir o chamado de Deus. Outro dia, nós vamos ter Jacó, da mesma forma. Jacó passa por várias experiências pessoais. Tem a escada, onde ele vê os anjos descendo e subindo. Tem a luta com o anjo, quando ele volta para sua terra e o anjo toca-lhe a coxa e o fere. E ele tem ali uma conversão com Deus. Ele tem ali um concerto com Deus. Tem a situação de Moisés, que achava que podia ser hebreu, que por ser hebreu pertencia ao Senhor e representava o Senhor apenas pelo direito de nascimento, e que poderia ser por ele saber ler, escrever, por ele conhecer as ciências que o Egito tinha a ensinar, então ele poderia liderar o povo para fora daquela escravidão. Mas 40 anos depois disso, ele encontra com uma planta, com uma árvorezinha pegando fogo. E curioso, se aproxima dali e de dentro das chamas o Senhor grita com ele: tira primeiro as sandálias dos teus pés. E ele se rende ao Senhor. E ele se entrega ao Senhor. E nós vamos ter, irmãos, diversos outros acontecendo ao longo da Bíblia. Nós vamos ter Isaías entrando desesperado no templo, porque achava que algo muito injusto estava acontecendo, porque o seu primo havia morrido, uma pessoa amada por ele. E quando ele chega lá, toda aquela tristeza dá lugar a uma visão extraordinária, porque ele vê o Senhor assentado no trono, um homem que estava preocupado com a dor que estava sentindo da perda do seu primo, passa a chorar desesperadamente, copiosamente, não por causa da morte do primo, mas por causa da sua própria condição. Ele grita: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Paulo está correndo atrás dos crentes e matando todo mundo e concordando com a morte de todo mundo. Enquanto os homens apedrejavam Estevão, Paulo segurava as roupas daqueles homens, porque eram homens santos, eram homens que temiam a Deus, então não podiam manchar as suas roupas com o sangue daquele homem chamado Estevão.
daquele seguidor de Cristo. Então eles tiram aquela roupa e apedrejam Estevão. Enquanto isso, para a roupinha deles não sujar, Paulo vai segurar a roupa deles e concordar com a morte de Estevão. E de repente no caminho Paulo ouve a voz do Senhor. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Não é o sacerdote quem me persegue. Não é Roma quem me persegue. Quem me persegue é você, Paulo. E Paulo encontra-se com o Senhor. Qual é a sua experiência, meu irmão? Experiência de conversão. Não estou falando aqui de cura, não. Cura por cura. Tem a passagem dos 10 leprosos. Todos eles receberam a cura. Todos eles foram curados. Mas quantos se converteram? Quantos alcançaram o reino dos céus pela conversão? Quantos aceitaram o Senhor Jesus? Infelizmente, nós vivemos um período onde nós concordamos e há um consenso social entre nós em que basta as pessoas estarem sentadas nos bancos de nossas igrejas, que é o suficiente. Basta as pessoas estarem sentadas nos bancos de nossas igrejas, que basta, porque aí elas já pertencem a Cristo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós batizamos pessoas por simplesmente estarem sentadas nos nossos bancos. Nós batizamos pessoas que simplesmente aceitaram viver numa conversão social, mas ainda não encontraram com o Senhor Jesus e ainda não se converteram ao Evangelho. Ainda não têm o Espírito Santo sobre a vida delas. Porque só existe uma forma de se converter, irmãos. Não é com a discussão religiosa, não é com o debate público, não é com grandes campanhas religiosas. A forma de se converter é dando lugar ao Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como fizeram os hebreus no deserto, no dia da tentação, quando tentaram contra o Senhor, nosso Deus. E todos eles morreram, picados por serpentes. Meus irmãos, nós precisamos desse encontro pessoal com o Senhor Jesus. Nós não precisamos encontrar com anjo nenhum. Nós não precisamos encontrar com homem de Deus nenhum. Nós precisamos encontrar com Jesus. A nossa vida precisa de Jesus. Precisa de um encontro real, de um encontro verdadeiro. Porque só isso nos transformará e nos colocará de volta no caminho que nos leva aos céus. Porque não andaremos por vista, mas andaremos por fé. Os nossos olhos da fé precisam contemplar o Senhor nosso Deus e termos a experiência que Jó teve. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te viram. E quando os meus olhos te viram, eu vi quem eu sou. Por isso eu me humilho no pó da terra diante do Senhor. Porque eu estou valendo menos do que esse pó da terra, segundo a minha visão. Não é segundo a visão de Cristo, é segundo a minha visão. Eu me humilho ao pó da terra diante dos seus olhos, porque eu necessito da sua misericórdia, eu necessito da sua compaixão, para que eu seja recebido pelo Senhor. Não para ser rico, irmãos, não para ser milionário, mas para ser um cidadão dos céus, para de verdade eu poder chamar Deus de Pai, para de verdade eu pertencer a esse reino soberano e poder ser de verdade um representante de Cristo nessa terra. Meus queridos, que esse dia seja um dia de meditação. Lembre aí, onde você encontrou com o Senhor? Em que momento da sua vida Jesus surgiu na sua vida e apareceu para você? Você não precisou ver com seus olhos físicos, não. Mas ele tocou na sua alma de tal forma que você sabe que aquele dia foi o dia da diferença na sua história.
o divisor de águas. Tudo na sua vida acontece antes e depois que Cristo tocou em você. Sim, Jesus tocou-me. Amém, meus irmãos? Que seja esse dia um dia de meditação na presença do Senhor. Fiquem em paz. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.